Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 7 de setembro, feriado nacional, 201 anos da independência do Brasil, edição do Opinião Litoral, com André Roncalli, economista, com Roberto Mohamed, advogado. Mohamed, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, divulgou um ranking dos países que têm mais jovens naquela situação que é apelidada de nem. Não trabalha, nem estuda. Nem trabalha, nem estuda. O Brasil está em segundo lugar, proporcionalmente, apenas atrás da África do Sul. Boa tarde. Paulo, boa tarde. A gente está vivendo uma situação, e qualquer pessoa constata isso na hora e aí vem uma coisa que vai além só de números. E vai além de crise econômica, além de índice de desemprego. Porque ela vai desde um ensino desastroso, um ensino público desastroso, que não atrai o estudante e que não dá a ele perspectivas, há um custo e uma falta de normatização de emprego e, portanto, de perspectiva, se pensando só na faculdade, esquecendo o emprego técnico e a profissão, o ensino profissionalizante. Porque a pessoa não existe só médico, dentista, economista, contador, advogado, tem carpinteiro, marceneiro, encanador, bombeiro civil, tem uma série de profissões. E a gente não tem uma política voltada para isso. A gente gosta de financiar vagabundo que monta a faculdade para viver de ProUni, para viver de FIES, viver desse tipo de coisa, de dinheiro público. Como quantos a gente tem, e os grandes grupos que explodiram, o ensino virou commodity no Brasil, o que já é em si um termo absurdo. Mas essa falta de perspectiva, ela vai além. Ela vai de uma lei hipócrita que diz que você não pode contratar menor de idade, impõe uma série de dificuldades. Ah, porque a criança tem que brincar. Tá bom, mas brincar onde? Com uma arma na mão, assaltando no sinal? Não. Aí você vê um monte de ONGs, OS, sugando dinheiro público e sugam dinheiro público só com os mesmos projetos. É o projeto de teatro, de dança de rua, aí você tem 1000 grupos de dança de rua no Brasil. Você tem 1000 projetos de futebol na periferia no Brasil. Mas você não tem um projeto que vá atrás de jovens cientistas, meninos que tenham possibilidade, são bons para matemática, que são bons para física. Não. O Brasil é aquela coisa da onda. Eu não vejo um projeto do Criança Esperança, de nada desses grupos que apoiam essas fundações de banco, que são as coisas mais hipócritas da face da Terra, apoiando um projeto, por exemplo, que forme carpinteiros, técnicos de manutenção de gás. Não tem. Você tem algum projeto que busque jovens gênios em escolas públicas? Porque é muito mais difícil do que encontrar quem vá no programa do Huck, ficar soletrando de trás para frente e tal, e estuda em colégio particular. Nós estamos falando de crianças que estão na escola pública ou fora dela, mas que têm uma aptidão natural para alguma coisa. Será que a gente tem algum projeto que crie pessoas que vão procurar esse tipo de gente e tirar dessa situação de risco? Falou, olha, pai e mãe, seu filho não vai, ele vai para um lugar que o poder público está pagando para ele estudar, ele se preparar e tal, e vocês vão receber, está aqui o cartão do Bolsa Família, para poderem se manter enquanto ele estiver lá. Ele não vai precisar ficar no sinal pedindo dinheiro para comprar comida para casa. Isso é você querer resolver o problema. Agora, hoje, você criar fundo, os fundos consomem de 10 a 20% do que eles cobram só para se manter, para ser administrado, porque aí vai criar conselho gestor do fundo, o fiscal do fundo, tal, e o dinheiro vai para o ralo. E você não coloca o dinheiro onde ele tem que ir. Se a gente não começar a pensar de uma vez
as pessoas podem ter certeza. Eu não sei qual é o percentual, Paulo, ou o número de jovens assim, mas 90% deles vão para o crime, podem ter certeza. Bom, a gente está falando de um problema que eu considero já um problema de ordem social, porque é um desemprego na faixa de 18 a 24 anos de idade, algo em torno de 18%, se não mais, a depender do recorte que for adotado setorialmente ou na área específica, né, do país. E eu, inclusive, tenho muita dificuldade em que a gente normalize o termo nem-nem, porque dá a impressão que essa é, inclusive, uma responsabilidade do jovem, e não é. Isso é um problema, como o Roberto desenhou uma parte aqui, né, inclusive aproveito da boa tarde a vocês, desculpem a deselegância, e a gente tem uma dificuldade que é tipicamente o que a gente chama de uma tragédia anunciada. É um roteiro de tragédia anunciada, porque os problemas se acumulam em diversas etapas e a gente fica ali observando meio que impotente, porque a complexidade, né, de resolver esse problema é muito elevada. E aí todo um conjunto de impasses políticos, falta de vontade, seja política no plano federal, regional, seja uma dificuldade local das escolas se prepararem para os desafios do século XXI, existe realmente aqui um problema grave, principalmente no que diz respeito à fiscalização de uso de recursos para a educação, que a gente sabe que é um recurso que encontra várias torneirinhas que fazem o dinheiro correr para onde não deve. Então existem casos muito claros, quando a gente acompanha dados de Tribunal de Contas do Estado, que mostra que recurso que deveria, por exemplo, pagar professor, contratar gerente administrativo em colégio, vai para trocar pneu de viatura, vai para trocar, né, uma série de outros gastos que não tem nada a ver diretamente com a escola, com a infraestrutura. Estudos recentes vêm mostrando que o que gera efeito na educação não é nem em si você ter, né, mais dinheiro, é você melhorar a infraestrutura, a qualidade do gasto. E a gente, infelizmente, nunca fez essa discussão de maneira séria no Brasil. A gente fica discutindo o tamanho do orçamento, mas não discute como fazer o dinheiro chegar lá. E esse é o debate que é, eu acho que, incontornável. O segundo problema que afeta essa população, que a gente precisa olhar, porque é o futuro da nossa economia, é o futuro do nosso sistema previdenciário social. Porque se esse pessoal não tiver emprego, se esse pessoal, os jovens, não conseguirem contribuir, a crise que a gente já vê na área de financiamento da Previdência, que eu quero salientar, tem muito pouco a ver com o regime geral de Previdência, tem a ver mais com os poupudos benefícios e privilégios que existem em Forças Armadas, sistema judiciário e assim por diante. A gente não vai conseguir equacionar isso com o tempo, ainda mais com as transformações tecnológicas que a gente vem experimentando no mundo afora. Quando a gente avalia a qualidade do emprego do jovem, Paulo, o que a gente vai notar? Que de 18 a 24 anos de idade, eu não estou brigando, algo em torno de 70% a 80% dos empregos requerem não mais do que ensino médio. Então existe esse problema de formação, existe a qualidade do ensino, existe a dificuldade de a gente melhorar a qualidade dos nossos professores, de oferecer condições de emprego adequadas para que você tenha efetivamente uma cultura escolar adequada, mas a nossa economia não produz empregos que permitem utilizar a qualificação que esses jovens têm, inclusive nessas unisquinas que a gente vê, né, pululando o Brasil afora. Mas nem esse tipo de qualificação a gente consegue usar, porque quando o jovem chega no mercado de trabalho, ele não consegue usar a qualificação que ele teve, né, em nível universitário. Então tem um problema de ordem escolar, mas existe também um problema de como gerar empregos que permitam aproveitar essa mão de obra. Isso não é exclusivo do Brasil. A China está passando por um problema gravíssimo nessa ordem. Os Estados Unidos, Coreia do Sul também estão enfrentando essa dificuldade do desemprego, né, da juventude. Então eu acho que é algo que tem tudo para tomar um pouco a dianteira na agenda de discussões. O que é mais interessante é que o que se chama de evolução ou sinal dos tempos é sempre negativo. Não estou dando uma de saudosista aqui. Hoje a gente não vive mais sem isso, a gente não consegue imaginar um mundo sem computadores, eu não estou falando disso. Mas eu vou dar um exemplo da nossa cidade, que serve para o Brasil inteiro, porque haviam outras empresas assim. A antiga companhia Docas de Santos, ali atrás da presidência, na Rodrigues Alves, ficavam as oficinas dela, porque ela não terceirizava nada. Ela tinha elétrica, ela tinha mecânica, ela tinha marcenaria, ela tinha serralheria, ela tinha carpintaria,
tinha o seu setor de manutenção, são todos os armazéns, caldeiraria, todos os setores ficavam em galpões enormes que ficam atrás da presidência. E aí ela tinha a mão de obra dela que fazia todos os serviços para ela e fazia também serviços sociais. Então, por exemplo, a Gota de Leite contou com um monte de gente da Codesp que foi lá fazer serviço porque a companhia mandava para ajudar. Só que existia uma função na Codesp que era de aprendizes e que não era para ela, a Companhia Docas de Santos. Ela treinava esses jovens para a cidade. E um monte, vocês vão conversar com donos de serralheria, com caras que têm empresas de manutenção de ar-condicionado e tal, pergunta onde o cara estudou, ele vai dizer, não, foi no Senai, foi na Companhia Docas de Santos, porque eu era aprendiz lá, depois eu saí, fui fazer um curso técnico e voltei. Esse é o grande problema, é a falta de perspectiva, só que é a falta de perspectiva provocada por uma mentalidade que aí eu pergunto, o que se colocou no lugar das oficinas da Codesp para essa molecada que ia ser aprendiz e que ia sair com uma profissão? Nada. Nada. O Campus hoje é sombra do que o Campus foi um dia. O que se criou no lugar do Campus? Essa pergunta que a gente tem que fazer. É o que a gente criou nessa modernidade? Porque o André fala uma coisa aqui, olha os países que ele falou que estão preocupados com essa questão de desemprego entre os jovens. Coreia do Sul, eu lembro de fazer uma opinião há 15 anos atrás, na extinta TV Mar, falando dos números da Coreia do Sul na educação. Sabe por quê? Porque formou um monte de engenheiro e não tem pedreiro. Formou um monte de engenheiro, mas não tem eletricista. Porque engenheiro não vai passar o duto e os cabos. Quando você faz um planejamento errado, como foi essa coisa do investimento que o governo Lula fez, precisa ter mais gente na faculdade? Precisa, mas precisa ter mais gente fazendo ensino técnico. E precisa ter mais gente aprendendo a ler e escrever. Porque quando eu parei de dar aula em faculdade, foi porque eu não aguentava mais chorar corrigindo prova. Eu não tenho tempo para ficar... Eu não vou mais perder tempo fazendo isso. Porque você tem alunos que estão numa faculdade, mas que não sabem ler e escrever, muito menos interpretar texto. Aí o professor na faculdade, dando direito empresarial, vai pegar e alfabetizar o aluno dele, que é um alfabeto funcional e que chegou na faculdade. Não dá. Esse caminho errado, essa opção que o governo Lula fez lá, para tentar corrigir um erro histórico do Brasil de não investir na educação, foi pelo caminho errado, porque você tem que primeiro que você tem que eu entendi aquilo. Vamos formar os professores em 4, 5 anos nas faculdades, para que a gente possa ter mais gente dando aula. Mas se eu não valorizo a carreira de professor, eu vou formar gente que vai ter diploma e não vai trabalhar lá. Eu tinha que ter investido na base. E é em tudo, mas num país onde vereador rouba merenda, onde prefeito vagabundo rouba dinheiro de programa social, a gente vai esperar o quê? A transformação da economia, André, ela traz soluções e cria problemas. O Airbnb, por exemplo, em que as pessoas pelas redes sociais alugam as próprias casas ou alguns compartimentos das casas para turistas, ela valoriza o imóvel artificialmente, dificulta a casa própria para quem quer comprar. E depois ela provoca desemprego no setor de hotelaria, ou seja, ela traz uma solução e cria um problema. Mas você fala disso, que não é só do Airbnb, tem vários outros aplicativos que trouxeram esse tipo de problema para a economia. Depois do intervalo, que é rápido. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, 7 de setembro, 201 anos da independência do Brasil.
A gente anunciou antes do intervalo que o André e o Mohamed conversariam com você sobre problemas que soluções modernas trazem. Elas são soluções, mas trazem problemas também. A gente exemplificou com o Airbnb, André. Essa revolução dos aplicativos, né, que pega tanto o transporte urbano, uma questão de hotelaria, né, e hospedagem, elas estão gerando uma série de efeitos em cascata em várias cidades do mundo, né? Se você pegar cidades historicamente conhecidas por serem turísticas, como Veneza, Roma, Paris, o que basicamente está acontecendo é o esvaziamento dos centros históricos, né? Porque quando você vai avaliar um imóvel, geralmente você avaliava com base em locação, né, o local onde ele está, e a pressão ali de oferta e demanda. Hoje, para você avaliar um imóvel, em geral, você avalia de acordo com a rentabilidade que ele pode ter no melhor uso financeiro que ele tem, que é o quê? O Airbnb. Então, o Airbnb alterou a maneira como a gente avalia os imóveis mundo afora, e o resultado é que você concentrou ainda mais a propriedade, né, imobiliária mundo afora. E quando a gente olha aqui para o caso brasileiro, o efeito é ainda mais dramático. Os dados que foram levantados em cima da pesquisa de orçamento familiar evidenciam que no Brasil 16 a 17% da população vive morando de aluguel. Só que o outro lado representa 5% da população. Então a gente está falando de apenas 5% da população detendo grande parte dos imóveis que estão disponíveis para aluguel, né, que tem alguma renda na forma de aluguel, e isso é prato cheio para essa tecnologia que busca, obviamente, ganhar escala, mas gera uma transferência de renda monumental para esses aplicativos que não estão aqui no Brasil. Então eles não são tecnologia nossa, eles não geram reversão de aplicações e investimentos aqui para a nossa economia. Vão lá para o centro dessas economias no hemisfério norte e acabam gerando inovações que, em geral, beneficiam alguns setores nessas economias e nada para a gente. Então, quando a gente pega o efeito disso sobre o custo de vida, né, a gente vê o caso americano, em que um elemento de pressão forte sobre a inflação lá é exatamente aluguel. Então, o aluguel acaba sofrendo tremendamente com a influência dessas tecnologias e acaba, por exemplo, gerando a necessidade de o Banco Central subir a taxa de juros, porque você tem uma pressão inflacionária vindo do setor de aluguéis. É muito difícil de saber, Paulo, qual que é de quantificar o efeito dessas tecnologias ainda. Tem muita gente tentando trabalhar e identificar isso, mas ela se mistura, né, com várias outras pressões associadas à localização e outros elementos. Agora, no geral, se a gente pega, né, aplicativos de transporte urbano, aplicativos associados à questão de hotelaria e vários outros, o efeito inevitavelmente é, no limite, levar ao que a gente chama de uma fuga de cérebros do Brasil. A gente acabou de falar que o jovem não encontra emprego. Em vários setores que, em geral, eram bons para o emprego de jovens aprendizes, né, o pessoal que faz o ensino técnico, que entra ali para ocupações que são muito importantes no suporte, no acessório à indústria, eles acabam indo embora, e principalmente cientistas, na área particularmente de tecnologia da informação. Então a gente precisa, né, de alguma maneira, encaminhar uma discussão séria aqui no Brasil sobre como fazer a absorção da tecnologia, em particular da tecnologia de informação, e nos setores que geram esses empregos de qualidade, para que aí sim a gente tenha a possibilidade de empregar mais gente, né, cientista, pessoal que pesquisa nessa área, para a nossa juventude particularmente. São empresas que não são fiscalizadas pelo Banco Central, você não tem garantia nenhuma do que vai acontecer com o seu dinheiro, Nubank, C6, esse tal de PicPay, então, os caras estão crescendo tanto que compraram o original. Não, o Nubank tem uma relação, se eu não me engano, são 8 mil funcionários para 80 milhões de clientes. De correntistas, que não sabem com quem eles estão falando, porque ele não tem cara, ele não tem sede. Você vai em São Paulo, você vê a sede do Itaú, você num banco desse, você não sabe quem eles são. E o Airbnb, na minha opinião, tinha que ser... Eu vou falar agora uma coisa que eu sei que vai soar como sacrilégio, como inimigo de tecnologia, mas para mim isso tinha que ser proibido. Não é reserva de mercado de corretor ou de administrador de imóveis. Porque tem um monte de administrador de imóveis que é uma besta. Eu acabei de conhecer um que só tem... Ele é uma besta, o dono da administradora, além de ser vagabundo, e quem trabalha para ele também porque não sabem fazer contrato de locação. Os caras não conseguem ter um mínimo de competência. Mas tudo bem, deixa para lá, né?
Tem besta também no mercado de trabalho. Mas quando você tem, pelo menos uma administradora, você tem quem xingar. O Airbnb, você aluga um imóvel seu e quando ele está destruído, você tem que mandar relatório para quem você nem imagina quem seja, analisar se eles vão pagar ou não. E você está falando com o seu celular. Você não está falando com uma pessoa. Eu acho que, para mim, quem faz locação de imóvel, seja para temporada, ou seja pelo Airbnb, é louco. Completamente insano. É economia idiota, é economia burra, é o diabo do administrar tostão. E aí você acaba arrumando uma confusão, porque quando você aluga um imóvel, se te detonarem o imóvel, teu prejuízo é muito maior do que o que você ganhou com a locação e que você economizou com um administrador, com um corretor, seja lá o que for. É esse o grande problema. Quando você privilegia um Uber ao invés de um táxi, você está privilegiando uma empresa. E o André matou a questão, nenhum deles está no Brasil. O Uber está preocupado se o Lula vai mandar para o Congresso um projeto de lei para regulamentar a questão dos motoristas de aplicativos. O Uber vai embora e acabou. E aí aqui, vão criar outro e adaptado à nossa realidade. E sabe por que os taxistas reclamam? Por quê? Porque no Brasil a gente tem aquele negócio que não pode, todo mundo sabe que não pode, mas o cara tem 10 táxis, 12 táxis, é aquele português que fica só vivendo do carro que está na mão de um monte de funcionário que ele explora. E se eles fossem minimamente inteligentes, cada sindicato municipal de taxistas ou cooperativa tinha se tornado um mini Uber. Ou você tinha criado um gigantesco Uber brasileiro, com tecnologia brasileira, formado por todos os sindicatos de taxistas do Brasil, para você poder ter um táxi com seguro, regulamentado, identificado, praticando o mesmo preço do Uber, porque se ele pode funcionar daquele jeito, por que você não pode? E aí imagine uma união nacional de taxistas pressionando a prefeitura. Escuta, acaba com esse negócio de eu não preciso maritaxímetro, eu não preciso aferir taxímetro, eu não preciso nada disso, eu faço tudo no aplicativo, então você para de me cobrar. Quer dizer, se você fizesse isso, os táxis não tinham ficado em extinção. Se você tivesse feito isso, você tinha salvo uma fatia do mercado enorme, porque um monte de gente ia preferir a segurança de um táxi identificado. Isso acontece? Não. Não, eu não vou abrir mão da minha tabela aqui de táxi para competir. Tá bom, amigo, vai dormir. O teu táxi custava 100 mil uma placa, não vale 1.000 hoje. Burro. Então, isso, Paulo, pode ser uma justificativa para desemprego, para o índice de desemprego, mas o que falta é as pessoas, a solução é o passo adiante. Olha o que o cara fez. Então você não vai fazer igual, você vai fazer melhor. Por quê? Porque o cara que é muito grande, o Uber, por exemplo, ele tem o mesmo tipo de regra para a Indonésia, onde o Uber dirige a carrocinha, e ele tem a mesma regra para o Brasil e para Nova York. Só que é diferente. São lugares diferentes. O Uber jamais vai pegar um serviço de moto para colocar na favela. Mas eu posso ter uma ideia de criar um Uber aqui que faça isso. Não, e já tem. Inclusive, mas estão criando, mas imagina isso nacionalmente, André. Eu vou convidar aqui os nossos telespectadores para ir procurar a experiência de Araraquara, se eu não me engano. Araraquara já criou um sistema em que a prefeitura faz exatamente isso que você falou. Ela pega um sistema que não é difícil de fazer, monta um aplicativo e aí as pessoas aderem a esse movimento. Se eu não me engano, a cidade de Patos de Minas tem, inclusive, o deles não tem Uber, é Carrim. Né? Na melhor tradição mineira é o Carrim. Posso estar errando talvez o município, mas se eu não me engano é Patos de Minas. Ou seja, já tem experiências nesse sentido. Se a gente tem uma cidade como Maricá, no Rio de Janeiro, que já tem uma moeda social deles, sem toda a tecnologia, porque antecipa-se a tecnologia, né, de blockchain, essas criptomoedas, ou seja, a gente tem soluções possíveis aqui. Só que precisa dessa determinação política, como você está colocando, Roberto, que é muito importante. Agora, não é inevitável, Paulo. Assim, não é um beco sem saída em que a gente tem que usar as tecnologias impostas por esses grandes conglomerados de tecnologia da informação do Vale do Silício. Tem possibilidade, a gente só tem que ir atrás delas. Você quer ver um exemplo agora?
tem uma outra cidade do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é tão rico e de ideias, não é só de dinheiro, de soja, de milho, de gado, não. O prefeito fez o seguinte, ele via que ele fazia pregão eletrônico, né, que segundo os especialistas é uma forma legal de fazer, vocês não imaginam a bandidagem que é pregão eletrônico. A empresa que fornece o uniforme das crianças em Santos ficava no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Imagina só como é que os caras eram, né? Mas ela ganhou a licitação. Aí o que acontecia? Lembra que durante anos o material chegava errado, o uniforme chegava sem... O que esse prefeito fez? Fez um convite no Diário Oficial a todas as lojas de roupa e confecções que quisessem fazer e fornecer o material, o uniforme das crianças do ensino municipal. Dentro, a prefeitura ia dar o desenho e dizer qual tecido, tudo isso. A prefeitura ia distribuir para os pais no início. Isso ia servir para material também. Quem quisesse fornecer o material pedagógico, didático que ia ser usado, também poderia. As livrarias, as gráficas, o que fosse da cidade, da região. As crianças receberiam, os pais receberiam os vales. O vale para o uniforme e o vale para o material didático. Ele iria no comércio da cidade com aquele vale e compraria o uniforme do filho e o material dele. E essas empresas iriam, no final de cada mês, na prefeitura, entregariam aquele material e receberiam o preço que já tinha sido publicado no Diário Oficial que a prefeitura pagaria por cada um. E o dinheiro ficaria na cidade, movimentaria e daria livre escolha. Eu fui bem tratado naquela loja, eu não vou naquela comprar o uniforme do meu filho, e aquela é mais perto da minha casa. Então você vê o que é. E outra, absolutamente legal. Vai ter procurador, sabe aqueles caras, né? Procurador, salarinho, vagabundinho, ele gosta de fazer execução fiscal porque ele ganha sucumbênciazinha ali e tal, né? Aquela coisinha de vagabundo bem remunerado. E aí ele diz assim, não pode, fere a lei de licitação. Pois é, foi todo mundo preso no interior? Não, não foi. Então, Bidu, por que só aqui que não pode? Opinião Litoral volta depois de um intervalo bem rapidinho e é o último bloco. Voltando com a Opinião Litoral desta quinta-feira, 7 de setembro, 201 anos da independência, o Roberto Mohamed e o André Roncalha estão analisando as notícias com você. Uma dessas notícias é de um número que é bastante controvertido, que foi bastante discutido, que foi bastante questionado sempre nos últimos anos, que é o número das pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil. Nesta semana saiu mais um número, que é, na semana passada, na verdade, que é o de 21 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar no Brasil, divulgado pelas Nações Unidas, Mohamed. Muita gente criticou porque realmente o Lula falar de 60 milhões de pessoas passando fome e tal, aquelas coisas bobagens que ele fala, nenhuma companhia aérea tem voo da África para o Brasil, do Brasil para a África, né? Esquecendo que tem a Etiópia, tem a TAAG, a Latam está retomando o voo, porque ela tinha, só parou na pandemia. É isso que eu falo, o Lula de vez em quando, eu acho que ele está com um problema, né? Mas as pessoas acham que é só a burrice natural dele mesmo. Como eu falei, ele tem uma inteligência emocional muito grande. Mas é uma besta, isso não tem dúvida. Até porque eu jamais seria preso, sendo presidente da República e corrupto como ele, por causa de uma porcaria de um triplex e de um sítio em Atibaia. Né? Se ainda fosse um apartamento em Miami ou um triplex na Paulista, tudo bem, mas você vê que o negócio é baixo nível mesmo, é burrice crônica. Mas o mais importante disso é que, além da ironia natural de um país que tem como sua principal atividade econômica fazer comida, vender comida, produzir comida, você ter pessoas passando fome. Isso é de uma ironia absurda. Só que é o tipo da ironia que é dramática e que não dá para entender. Mas eu vou um pouco além disso.
O Brasil é o país da hipocrisia, eu já disse aqui inúmeras vezes. Uma vez eu contei aqui que o Canadá tem uma legislação em que um equipamento médico de tomografia, de radiologia, ele só pode ser usado 3 anos. E aí ele tem que ser trocado. Isso tem a ver com a própria pressão da indústria de equipamentos médicos, tal, americana e canadense. E eles têm que doar. Eles têm uma política de doação. Eu tentei fazer um projeto numa determinada instituição pedindo essa doação para que essa instituição, que tem caráter mundial, mas no Brasil é muito grande, pudesse distribuir isso entre hospitais de pequenos, até policlínicas e tal. Vocês não imaginam o quanto isso era impossível de fazer. O negócio era gratuito, existia o frete dado também por questão humanitária para mandar. A Receita Federal falou que não podia entrar, porque não pode receber esse tipo de doação de equipamento médico, tinha que pagar imposto. E os pronto-socorros municipais não podiam receber aquela doação, porque o negócio é fazer licitação para pagar propina para o Lira, para aqueles deputados, tal, para orçamento fantasma. Quer dizer, esse país não é sério, mas ele não tem um mínimo de olhar para frente. Quando o Ministério Público vem e diz, você, restaurante, não pode dar resto de comida para as pessoas. Ué, mas eu peço para levar quando eu estou no restaurante, não peço? Por que os restaurantes não podem? Sobrou muita comida, dá para as pessoas que estão passando fome, ou para instituições que falam assim, não pode, porque é comida estragada. Não é comida estragada. Eu não estou falando de dar restos a alguém. Mas se criar alguma coisa, para que você crie um banco de comida que possa buscar em restaurantes o que sobra. Eu não estou falando do meio bife no prato, isso é coisa de ignorante. Eu estou falando daquele arroz que é feito para ir para todos os pratos e que sobra. Do feijão que é feito para ir para todos os pratos e que sobra. É inacreditável como nós somos o país que tem uma legislação como se nós todos fôssemos milionários, quando nós somos miseráveis. É inacreditável quando a gente constata que o grande problema do Brasil não é miséria, crime, doença, é a hipocrisia. É não olhar para a sua própria realidade, é ter vergonha de se ser o que é. Afinal, eu sempre falo isso e não tem como não cair nisso. Quando a gente olha para a Europa anglo-saxônica e olha para a Europa católica, a Europa protestante e a Europa católica, a gente vê que estão lá os três, né? Aquele que eu acho que é o Brasil da Europa, que é a Itália, Portugal e Espanha. Não é à toa que são distantes e muito dos outros. E a América Latina e a América do Norte? A explicação está aí. Por quê? Porque é feio ser rico. Americano, eu vi isso por causa do transplante do Faustão. A quantidade de juízes da internet num sistema que funciona. Tanto Exato. Funciona que ele foi salvo. Só que o brasileiro já vai condenar. Sabe por quê? No fundo, o problema é feio ser rico no Brasil. Trabalhando? Quer dizer, é feio ser rico trabalhando, que o pessoal da esquerda fala. Mas o Lula ser rico não é feio. Porque até hoje eu não entendi de onde veio. Não foi vendendo Avon com a Marisa, que tinha 9 milhões na Previdência Privada. Agora, a gente tem que optar. Somos hipócritas ou vamos começar a olhar a realidade? Então, falando desse enigma, né, que é um país que é praticamente considerado, né, um dos celeiros do mundo, como vários outros são considerados países fortemente produtores de alimentos e tem, né, insegurança alimentar. Então, primeiro a gente tem que deixar claro que insegurança alimentar não necessariamente é que a pessoa está passando fome nesse número. Ela não tem como conseguir a quantidade de alimentos que seria adequado, né, uma ingestão calórica adequada e qualitativamente também adequada. Então, dentro deste número de 21 milhões que a ONU levantou, existe um problema clássico que está cada vez mais, já virou quase uma epidemia, que é o problema dos alimentos ultraprocessados. Então, a gente está falando de pessoas que não conseguem comer, por exemplo, uma quantidade adequada de proteína, mas vão para alimentos
profundamente, fortemente açucarados. Então tem um alto conteúdo de gorduras, alto conteúdo de açúcares, e acaba gerando esse problema que é a pessoa está subnutrida, porém obesa. Ela está subnutrida, ela não tem acesso aos nutrientes dela e está com uma série de problemas de saúde. E essa situação também não é exclusiva do Brasil, mas acaba caracterizando bastante o nosso país. E aí existe um problema de regulação dessa indústria do alimento que acaba se manifestando em várias partes. Vou chamar um exemplo aqui muito evidente na discussão, por exemplo, do Plano Safra, que é uma fatia de crédito direcionado que conta com taxas de juros incrivelmente atrativas para o cenário brasileiro e que estão à disposição do agronegócio. R$500 bilhão é o Plano Safra desse ano, mais ou menos. 436 bilhões de reais vão ser destinados ao agronegócio. Sabe quanto que vai para a agricultura familiar? 73. 73 bilhões de 436. Só que a agricultura familiar é o que produz grande parte dos alimentos de hortaliças, tudo aquilo que a gente consome que garante segurança alimentar. Não necessariamente segurança calórica, porque você pode comer um salgadinho, um pacote de salgadinhos, e você vai ter muita caloria. Mas teu corpo não quer só aquela caloria, ele quer os nutrientes que alimentos como hortaliças, como carnes, como grãos podem oferecer. E o Brasil, como outros países, mas aqui eu acho que o problema é ainda mais grave pelas nossas dimensões continentais, pela pujança do agronegócio aqui, não conseguiu equacionar esse problema. E aí não tem saída a não ser uma política pública, né, de reforço da alimentação que começa na escola, Paulo. É ali que começa. E o que a gente viu nos anos Bolsonaro foi uma desarticulação do plano de aquisição de alimentos para escolas que fez com que houvesse um aumento enorme, um incremento da quantidade de alimentos ultraprocessados para a alimentação da criança. E qual que é o problema disso? É que esse gasto, que é péssimo na alimentação, ele vira gasto no SUS 20 anos depois. Porque a criança acaba sendo educada em termos alimentares para comer, né, comidas com alto grau de gordura e também de açúcares. O resultado a gente acaba pagando lá na frente. Então, sem voltar a uma política alimentar que equacione esse problema, que já está começando a ser, mas precisa ser uma política de Estado. Não dá para ser uma política de governo. Senão a gente vai voltar nesse problema daqui a pouco. Mas aí entra naquela questão de, por exemplo, eu preciso fornecer pão francês para as escolas em Santos, para o café da manhã e o leite. Aí eu faço um pregão eletrônico e ganho uma empresa do Rio de Janeiro que vai cobrar 3 vezes o valor do pão francês, porque ela vai comprar em padarias da cidade, quando a prefeitura podia dizer o seguinte: diretor de escola, você tem aqui R$4.000 que você vai gastar na padaria aí perto da escola para comprar pão. Qualquer padaria de Santos iria fornecer para a escola e levar o pão e o leite. E sairia muito mais barato. Aí vem os caras dizer que a lei de licitação não deixa. O espírito da lei é o melhor pelo menor preço. Esse é o espírito da lei. Então é lógico que pode. Só que tem que trabalhar, né? Tem que fazer parecer, defendendo e tal. Mas está dentro da lei, porque está dentro do limite da verba que pode gastar sem fazer licitação. Então você vê como você tem solução para as coisas. Quando o André fala da questão da merenda, da qualidade, é por quê? Porque eu sou obrigado a fazer licitação para tudo, deixar aquilo guardado 2, 3 meses num depósito, porque não é geladeira, então tem que ser tudo ultraprocessado, tem que ser leite em pó, tem que ser macarrão que dure 5 meses no pacote, tem que ser tudo em pó para poder e desidratado para poder fazer na hora. Ele falou, isso não é merenda. Agora, você falou das hortaliças. Será que as pessoas têm noção que quem leva alface para a feira, aquela alface, não vem de uma grande empresa, de uma fazenda gigante? Ela vai plantar soja, ela vai plantar milho. A alface, a chicória, são coisas que é a pequena agricultura. E sabe onde está? Está aqui em Itanhaém, em Peruíbe, está cheio de sítio do lado de cada estrada. No Vale do Ribeira. E se o Condesb não fosse só um lugar para tomar cafezinho e não resolver nada, estava resolvendo, falava, vamos montar uma central de economia popular e vamos comprar desses e vamos fornecer para as nossas escolas. Mas pouco cargo comissionado, só um cara lá pega gente boa. Vamos chamar os Rotaries.
Vamos chamar as lojas maçônicas, vamos chamar esse pessoal todo aí que fala que é clube de servir. Falou, ó, vem ajudar a gente. Vamos montar um negócio voluntário e vamos começar a atrair esse tipo de coisa. O caminhão seria da região, a distribuição seria da região, as nutricionistas estariam ali trabalhando. Em vez de contratar vagabundo, contrata nutricionista, contrata fisioterapeuta para as escolas, contrata gente decente que vai trabalhar. Esse é o grande problema, gente. A gente não para de ser hipócrita. A gente não consegue entender que a merenda que se compra e que se dá para as crianças, que eles colocam a culpa na lei, na verdade tá porque vocês não imaginam o que se vai de propina na compra de merenda escolar, que não alimenta e que provoca esse tipo de coisa. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quinta-feira, agradecendo ao André Roncalho e ao Roberto Mohamed a participação como comentaristas, ao trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo feriado, um ótimo 7 de setembro para você que você merece.